Então, amados, nós vimos o poder transformador do Evangelho, parte 1. Hoje estaremos vendo o poder transformador do Evangelho, parte 2, vendo os versos 3 a 8 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. O apóstolo Paulo, mesmo como falamos anteriormente, sem conhecer pessoalmente os irmãos de Colossos, ele sabia muito sobre a vida deles, porque ele tinha informações dos irmãos que lá estavam, dos dirigentes daquela igreja, que aqueles irmãos, eles tinham compreendido a palavra, que eles tinham compreendido o Evangelho, eles tinham se entregado a este Evangelho, e por isso nós entendemos e compreendemos o que Paulo ele fala nos versos 3, 4 e 5, quando ele destaca e ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos. Em oração ele diz, olha, veja que o verso 3 ele diz, damos sempre graças a Deus Pai, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo ele agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos, mesmo sem os conhecer pessoalmente. Quando nós oramos pela igreja de Cristo, nós estamos orando por irmãos que nós nem conhecemos também. Nós estamos orando, pedindo, intercedendo a Deus por aqueles que estão distantes de nós, em lugares que nós nem conhecemos, em línguas que nós nem sabemos, nem temos o domínio. Então, Paulo também ali ele já demonstra que ele estava grato a Deus pela vida daqueles irmãos. Mas também ele apresenta 3 importantes virtudes na vida daqueles irmãos ali, daqueles que foram alcançados pelo Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra no verso 3, no verso de número 4, que aqueles irmãos ali, eles tinham uma vida de fé. Ele destaca uma outra virtude, que aqueles irmãos ali viviam uma vida de amor. Uma outra virtude que ele destaca é que aqueles irmãos viviam uma vida de esperança. Ele destaca isso no verso 4 e no verso 5. Aqueles irmãos tinham uma vida de fé, tinham uma vida de amor, tinham uma vida de esperança. No entanto, mesmo eles tendo uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de esperança, o Evangelho que ali era pregado, o Evangelho que ali era anunciado, o Evangelho genuíno, estava sendo ameaçado por falsos profetas, por falsos mestres, por falsos pregadores, por falsos ensinadores. E como vimos a semana passada, aqueles que estavam tentando inserir no meio do povo de Deus falsas filosofias, ou seja, amor à sabedoria humana. Estavam tentando inserir no meio do povo de Deus o legalismo, através de apenas, para que eles estivessem vivendo apenas em cumprir regras. Estavam também sendo acometidos do ascetismo. Eram aqueles que pregavam a abstenção, a abstinência dos prazeres físicos. Para eles, todos tinham que apenas sofrer, sofrer e sofrer. E isso ia produzir neles algo que pudesse ter algo com Deus, uma vida com Deus. E nós observamos em vários outros momentos aqui que a Bíblia ela nos chama para que nós vivamos felizes em Cristo Jesus. Temos prazer em servir a Ele, temos alegria em adorá-lo. Mas uma outra doutrina que estava sendo colocada ali, tentando enganar as pessoas daquela igreja, os irmãos daquela igreja, era o misticismo. Através de entidades e forças sobrenaturais que eles ali estavam defendendo. Por isso Paulo ele escreve essa carta para a igreja de Colossos, buscando estar exortando aqueles irmãos, buscando estar fazendo com que eles pudessem permanecer firmes no senhorio de Cristo.
permanecerem firmes na obediência à palavra do Senhor, permanecerem firmes no Evangelho que eles foram alcançados, que a eles foi pregado. E esse mesmo Evangelho precisava ser anunciado daquela mesma maneira de antes. O Evangelho que transforma. Veja, o tema central, o tema geral é o poder transformador do Evangelho. E esse mesmo Evangelho que Paulo diz, olha, vocês precisam continuar anunciando. E isso com urgência. É uma grande lição para nós também em nossos dias. Precisamos continuar anunciando o Evangelho genuíno, um Evangelho que transforma, um Evangelho que muda, um Evangelho que dá vida. E amados, com urgência. Há uma urgência enorme para nós estarmos difundindo este Evangelho genuíno, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam transformadas pelo poder deste Evangelho. O mesmo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 16, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja, esse Evangelho tem uma urgência para ser pregado. A igreja dos nossos dias tem vivido acomodada. E essa pandemia que veio acomodou mais ainda. Pastor, nós não podemos estarmos próximos das pessoas. Nós não podemos estar próximos nem da nossa própria família. Estamos isolados, distantes. E essa era a palavra de muitas pessoas para não cumprir com a obrigação, ou seja, com o privilégio. Nós falamos a obrigação, mas eu vejo muito mais como um privilégio de pregar a palavra, de anunciar este Evangelho genuíno, transformador. Amados, a tecnologia, ela tem nos dado o privilégio para poder fazer isso. Então aproveite esse mecanismo que Deus tem proporcionado aos homens, que é a tecnologia. Utilize as redes sociais. Olha só, estamos aqui falando para os irmãos que estão aqui no templo, mas também tem pessoas em casa sendo alcançadas. Por quê? Porque temos uma rede social que alcança. Então podemos sim, de forma urgente, estar transmitindo essa mesma mensagem de forma poderosa. E Paulo, ele está escrevendo esta carta para resgatar ali naquele meio, no meio daqueles irmãos, daquela igreja, a preeminência de Cristo. Não mais as falsas filosofias, não mais o legalismo, o ascetismo, o misticismo, mas a preeminência de Cristo. Cristo e unicamente Cristo. Nada além de Cristo para a salvação do homem, para o resgate do homem. E nós queremos, amados, nesta noite, estarmos destacando 4 aspectos do poderoso milagre manifestado na vida daqueles que abraçaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. 4 aspectos do poderoso milagre manifestado na vida daqueles que abraçaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto que queremos destacar: eles ouviram o Evangelho. Foi a primeira coisa, foi o ponto de partida para uma transformação naquelas vidas. Eles ouviram o Evangelho. Para que haja uma transformação na vida de alguém, ele precisa ouvir o Evangelho. Para que haja uma mudança na vida de alguém, ele precisa ouvir o Evangelho. E eu e você, nós temos o privilégio, porque fomos alcançados por esse Evangelho, porque alguém um dia falou-nos deste Evangelho, e de maneira poderosa, entendendo e crendo que este Evangelho tenha o poder de transformar vidas, e que transformou as nossas. É
Epáfras, ele foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, e ele entendeu a necessidade de também estar falando do evangelho que ele recebeu através do apóstolo Paulo. Vejamos aí os versos 5, 6 e 7, que nos diz o seguinte, especialmente a parte B do verso 5, mas leremos desde o início. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescimento. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Epáfras, ele agora, já instruído na palavra da verdade, já aquela pessoa que teve a sua vida transformada, ele agora começa a evangelizar, ele agora começa a anunciar este evangelho, ele agora começa a estar cumprindo aquilo que Jesus disse lá ao Gadareno, em Marcos capítulo 5, versículo de número 19, vai para os teus e anuncia-lhes quantas coisas o Senhor fez por ti. Vai para os teus e anuncia quantas coisas o Senhor fez por ti. Irmãos, muitas pessoas, e nós ouvimos durante a nossa vida cristã, pessoas dizendo, olha pastor, ou irmão, na época antes de ser pastor, olha, eu não sei evangelizar, eu não sei falar da Bíblia. Mas veja que o Senhor disse àquele homem, ao Gadareno, olha, vai e anuncia aos teus quantas coisas o Senhor fez por ti. Isso, amados, não tem dificuldade para se fazer. Não precisa ser letrado para se fazer. Não precisa ter curso superior para fazer, não. Mesmo que seja alguém que seja iletrado, não conheça nada do alfabeto, não saiba ler, não saiba nada nesse aspecto quanto à leitura, quanto a estudo, não, mesmo que não saiba, mas ele pode dizer o que Deus fez na sua vida. Ele pode estar proclamando o que Deus realizou na sua vida, a mudança que Deus proporcionou para a sua vida, dando-lhe o perdão, dando-lhe a salvação na pessoa do Senhor Jesus. Pronto, ele já está evangelizando, ele já está anunciando a mensagem do Evangelho genuinamente, porque ele está dizendo, olha, o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor Jesus me salvou. Ele está dizendo que ele é pecador, e ele está dizendo que Jesus é que é o Salvador. Poucas palavras, mas poderosas em seus efeitos, porque é a palavra de Deus, amados, é o que é necessário estar mostrando. Está sim apresentando um Evangelho centrado na pessoa do Senhor Jesus. É o que no verso 4 ele nos diz, veja, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então eles tinham sim sido alcançados pela centralidade do Evangelho, apresentando única e exclusivamente o Senhor Jesus. Aqueles irmãos ali não haviam sido ensinados de outra maneira, não. Eles aprenderam que o Senhor Jesus é o centro do Evangelho. Embora agora estivessem os falsos mestres mostrando outros evangelhos,
mostrando outros ensinamentos. Por isso que Paulo diz: olha, vocês estejam firmes aí, continuem firmes no Evangelho que vocês foram alcançados, que Jesus Cristo é o centro. Os falsos mestres, amados, estavam tentando tirar a preeminência de Cristo no centro do Evangelho ali para aqueles irmãos, tentando enganá-los, tentando ludibriá-los, tentando fazer com que eles voltassem naquela posição ao lado de Cristo. Mas fazer isso é estar tentando destruir o Evangelho. E por isso que Paulo diz: olha, vocês precisam acordar, vocês precisam se levantar, vocês precisam se erguer e estarem anunciando este Evangelho centrado na pessoa do Senhor Jesus, porque Jesus Cristo, Ele é a essência do Evangelho. Não há Evangelho sem Cristo Jesus. Não existe Evangelho sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso vocês precisam pregar essa verdade que vocês receberam, porque o Evangelho é uma mensagem que consiste na verdade, como nos mostra no verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que consiste nessa verdade. O próprio Jesus é a verdade. Ele disse isso em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. O próprio Jesus é essa verdade. O próprio Jesus é o centro deste Evangelho. Por isso, Jesus, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, no versículo 17, ele diz: olha, santifica-os. Ele orando ao Senhor, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqueles irmãos ali precisavam continuar firme nessa verdade, neste Evangelho. Ao longo, amados, dos séculos, os homens eles têm tentado destruir a palavra de Deus, a palavra da verdade, mas não conseguem, porque a palavra de Deus é poderosa. Eles têm fracassado ao longo dos séculos também. Embora os homens digam ter fé em alguma coisa, até aquele que diz que não crê em Deus, ele tem uma crença em não crer em Deus. Ele acredita que Deus não existe. Ele crê nisso, ele acredita nisso, a sua fé está depositada nisso. Mas a nossa confiança, ela está nessa palavra da verdade. Por isso, devemos estar buscando mais e mais essa palavra, esta verdade, estarmos nos alimentando dela, estarmos examinando ela, estudando ela, aprendendo dela, nos fortalecendo nela. Porque esse Evangelho, amados, que aqueles irmãos receberam e que nós recebemos, é o Evangelho da graça de Deus. Mesmo, irmãos, sem merecermos nada, mesmo sem termos condição para nada, mesmo sem termos nada que pudesse agradar a Deus. E por isso que é graça. Que é quando Deus ele me dá o que eu não mereço. Por isso que é graça. Eu não alcanço o favor de Deus por quem eu sou. Eu não alcanço o favor de Deus pelo que eu sou ou pelo que eu faço. Não. Eu sou alcançado pela graça, unicamente pela graça de Deus, pela sua misericórdia, por aquilo que Cristo fez na cruz, em meu lugar, em nosso lugar, dando a sua vida em nosso lugar, se entregando ali naquela cruz, derramando o seu sangue precioso naquela cruz, para o perdão dos nossos pecados, para nos lavar
e nos purificar de toda a injustiça. Eles ouviram o Evangelho que ele é universal em seu alvo, o Evangelho que produz fruto em qualquer lugar do mundo. Veja que no versículo 6 nos diz isso, que chegou até vós, veja, chegou até vós, onde eles estavam, esse Evangelho chegou até eles, como também em todo o mundo, ou seja, esse Evangelho se espalhou. E o texto ainda diz, no verso 6, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Amados irmãos, o Evangelho deve ser anunciado em todo lugar do mundo. O Evangelho deve ser pregado em todas as circunstâncias. O Evangelho ele deve ser transmitido a todas as pessoas. Quando nós lemos o que nos diz em Marcos 16, o verso 15, quando o Senhor Jesus diz, olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele mostra que é necessário que o mundo esteja ouvindo o Evangelho e que todas as pessoas possam ser alcançadas por esse Evangelho. E o instrumento de Deus para essa transmissão somos nós. Assim como eram aqueles irmãos da igreja de Colossos. E Paulo destacou isso. Tem crescido, tem produzido frutos. E tem crescido, tal acontece entre vocês. Esse Evangelho está sendo expandido. Esse Evangelho está sendo divulgado. Mateus capítulo 28, verso de número 19, diz, e portanto fazer discípulos de todas as nações. Amados irmãos, como é necessário que nós estejamos entendendo o poder transformador do Evangelho. Que nós estejamos entendendo este aspecto que aconteceu poderosamente, de forma milagrosa, que foi manifestada na vida daqueles ali na igreja de Colossos. Daqueles que abraçaram o Evangelho, eles ouviram esse Evangelho, o Evangelho centrado na pessoa de Cristo, o Evangelho que é uma mensagem que consiste na verdade, o Evangelho que é a mensagem da graça de Deus, o Evangelho que é universal em seu alvo, ou seja, alcançando a todas as pessoas em todos os lugares. Qual o segundo aspecto que queremos destacar? É que aqueles amados irmãos ali, além de eles terem ouvido a mensagem, além de eles terem ouvido o Evangelho, que foi o ponto de partida, eles creram em Jesus. Eles não só ouviram, mas eles creram em Jesus Cristo. Veja que no verso 4 nos traz isso. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Eles passaram a crer, a fé depositada ao Senhor. Mas milhões têm ouvido o Evangelho, mas não têm crido. Mas aqueles que têm crido ao ouvir o Evangelho, eles alcançam a vida eterna, eles são alcançados pela salvação, e eles passam a ter a convicção da sua vida eterna. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, e nós leremos dos versos 14 em diante, até o verso de número 18. João capítulo 3, verso 14 diz assim: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, já mostra que Jesus Cristo ele foi levantado, colocado naquela cruz, e foi pregado naquela cruz, ele foi crucificado naquela cruz, ele foi levantado ali. Para quê? Veja que o verso de número 15 diz: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí ele vai nos mostrar a razão pela qual o homem, ao crer em Jesus, tem essa vida eterna.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Há necessidade de o homem estar crendo, e aqueles irmãos ali em Colossos, eles creram em Jesus Cristo. Mas também sabemos que existem aqueles e muitas pessoas que têm crido em outro evangelho. A exemplo do que nós já citamos aqui, daqueles que estavam tentando introduzir as heresias no meio da igreja de Colossos. Mas, amados, os que creem em Jesus, acontece aquilo que aconteceu no verso de número 13, do mesmo capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Vejam o que é que ele nos diz lá no versículo de número 13. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas, daquilo que dominava a nossa vida, daquilo que nós vivíamos para agradar, que eram as trevas. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32 e o 36, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, nós não somos salvos pela fé na fé, como pregava o misticismo. Nós não somos salvos pela fé em um conjunto de doutrinas, como pregava o legalismo, tentando seguir apenas regras. Nós somos aqueles que, assim como a igreja de Colossos, creu em Cristo Jesus. Amados, há pessoas que creem o que os outros creem, sem ter um fundamento, só porque alguém falou, só porque alguém anunciou, só porque alguém disse. E às vezes até mesmo citando textos bíblicos de forma isolada, de forma truncada, de forma sem mostrar todo o contexto. E por isso não tem as suas vidas transformadas. E aí nós temos observado em nossos dias aquele chamado de desigrejados. São aquelas pessoas que disseram que acreditaram em Cristo, que creram em Cristo, que têm sua fé em Cristo, mas não têm compromisso com o Evangelho. São aqueles que estão espalhados por aí e são chamados de desigrejados, sem compromisso algum com o Evangelho do Senhor Jesus, com a igreja do Senhor Jesus, lavada e comprada pelo sangue dele, sem ter tido as suas vidas transformadas. Por isso que quando logo vem a tempestade, quando logo vem o vento, aquelas pessoas se deixam levar por elas, pelo vento de doutrina, e se afastam do Evangelho genuíno, porque não tiveram as suas vidas de fato transformadas. Aí vem aquela pergunta: no que você tem crido? Ou melhor, em quem você tem crido? Amados, a fé que um dia nos foi dada, ela e a doutrina que nós fomos privilegiados de receber, a doutrina da palavra de Deus, elas precisam serem
Cristo unicamente, não tem como ser diferente. Ele é o centro do Evangelho. A preeminência toda está em Cristo, não no homem, não nas coisas, mas em Cristo. Foi Ele que deu a sua vida na cruz do Calvário. É crer nele, tão somente, como diz as Escrituras. Veja o que nos diz em João capítulo 7. João capítulo 7, verso 37 e 38. Olha só, no último dia, verso 37 do capítulo 7 do Evangelho de João, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só, Jesus ele chama para Ele, porque foi Ele que deu a sua vida na cruz em nosso lugar. Ele chama para si. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, é preciso crer em Cristo Jesus, como diz a Escritura, não como diz a igreja A, não como diz a igreja B, não como diz o grupo denominacional A, não como diz o grupo denominacional B, mas como diz a Escritura. Nós ouvimos pela manhã, quando o presbítero João ele citava a questão daqueles lá de Bereia, que quando ouviam a mensagem e quem estava pregando era o apóstolo Paulo, eles pegavam a Escritura e iam conferir se tudo que estava sendo anunciado ali pelo apóstolo Paulo estava de acordo com a palavra. Se ele não estava criando alguma coisa nova, se ele não estava inventando alguma doutrina humana, mas que eles queriam ter a convicção de que o que ele estava falando, para que eles viessem a ver, era exatamente o que estava escrito nas Escrituras Sagradas. Por isso, eles creram em Cristo Jesus. Esse é o segundo aspecto que queremos destacar nesta noite. Não somente eles ouviram, mas eles creram depois que ouviram. E depois que eles ouviram e que eles creram, eles foram discipulados. É o que nos mostra no verso de número 7 do texto que estamos em apreço. Colossenses capítulo 1, verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras. Eles foram discipulados por Epáfras ali. Eles foram ensinados, eles foram educados pela palavra de Deus da maneira como ela deve ser ensinada. Epáfras, ele não apenas levou aqueles crentes a Cristo, ele não apenas levou aqueles crentes a ouvir a palavra, a crer em Cristo, mas a serem discipulados, a serem instruídos nas Escrituras Sagradas. Existe um grande perigo, amados. Existe um grande perigo nas igrejas dos nossos dias, de não se ensinar a Bíblia como de fato ela deve ser ensinada, apresentando Cristo como centro deste Evangelho, desta mensagem. Muitos estão aí como bebês chorões, como crianças levados por todo o vento de doutrina. Outros estão apenas vivendo, achando que o Evangelho, eles estão ali apenas para uma diversão, apenas para terem momentos prazerosos. É tanto que há o Evangelho que se prega por aí afora, quando diz que o crente ele não pode sofrer, que é o extremo daquele outro que diz que o crente ele só é para sofrer, e mais nada apenas. Ele não pode ter alegria em Cristo, porque ele tem que sofrer. Ele não pode ter prazer em louvar ao Senhor, ele não pode ter alegria em se juntar com os demais irmãos para adorar ao Santo de Israel. Não, ele não pode, porque ele tem que sofrer. Esse é o outro extremo. Mas há aquele grupo que tem pregado o Evangelho de diversão.
um evangelho de brincadeira. E por isso apenas tomam água com açúcar. Por isso apenas tomam, quando muitas vezes, um leitinho. E fica nisso. Suscetíveis a estarem sendo acometidos pelas heresias, a estarem sendo envolvidos por elas, a viverem vidas inseguras, onde não se tem uma convicção de que o seu pecado foi perdoado, onde não se tem uma convicção de que tem a certeza da sua salvação, não nele mesmo, porque ele não pode ter dele essa certeza, mas em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário deu a sua vida para nos resgatar, para nos libertar das trevas, como o texto nos mostra no capítulo 1, versículo 13, a parte A. E muitos têm sido inseguros por não estarem sendo discipulados verdadeiramente, ensinados como devem ser ensinados. Epáfras, como fiel ministro ali, ele não apenas os instruiu, mas também orava por eles. Veja no capítulo 4, o verso de número 12 e 13, que nos mostra isso. Capítulo 4 de Colossenses, verso 12 e 13, que diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Aquele homem de Deus, ele não somente tinha o cuidado de estar instruindo, estar discipulando aqueles irmãos, mas de estar orando por cada um deles, porque ele tinha cuidado deles. Mas não somente, amados, eles ouviram o evangelho genuíno, não somente eles creram no evangelho genuíno, não somente eles foram discipulados dentro do evangelho genuíno, mas eles se tornaram crentes frutíferos, produtivos. Veja que é uma sequência lógica. Embora, quanto à fé cristã, nem sempre é algo lógico, né? Aquelas pessoas que muitas vezes nós achamos e colocamos como ali, logo vai se arrepender, logo vai estar confessando Jesus como Salvador, porque a nossa lógica é uma pessoa que ouve o Evangelho, é uma pessoa que às vezes até participa dos trabalhos da igreja, mas morre e não toma uma decisão ao lado de Cristo. E aquela pessoa que muitas vezes nós olhamos e dizemos: essa pessoa jamais se voltará para Cristo, porque a lógica humana olha isso, aquilo que está exteriormente, e aí ele diz: olha, aquela pessoa jamais se voltará para Cristo. E aí Deus vai e transforma aquela vida, muda a história daquele ser, porque o Evangelho, ele é poderoso para transformar, e precisamos ter isso, precisamos confiar nesta mensagem, que este Evangelho, ele tem poder para transformar, e ao transformar, ele vai ser educado, ensinado, discipulado pela palavra, e ao ser discipulado, ele vai ensinando também a outros, produzindo frutos, sendo crentes frutíferos, aqueles que estão lá na videira e que vai produzir fruto, está ligado em Cristo, que é a videira, e vai produzir frutos, sendo ele os ramos para produzir os frutos. Verso 6 e verso 8 nos mostra isso. Está produzindo
e crescendo, tal acontece entre vós, do qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ou seja, eles estavam crescendo espiritualmente, eles estavam produzindo vidas de santificação, eles estavam produzindo vidas de dedicação ao Evangelho, vidas de transmissão do Evangelho, para que outros fossem alcançados e através deles fossem produzidos outros frutos para a glória de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é a semente. Ela é a semente que, se plantada e se cair em terra boa, ela vai produzir. Eu não sei quem é essa terra boa. Qual é essa terra boa? Eu não sei. Você também não sabe qual é essa terra boa. Por isso, pregue esse evangelho a toda criatura, a qualquer pessoa. Isso significa, amados, que essa palavra de Deus, que é a semente, ela tem vida em si mesma. E quando ela é semeada no coração das pessoas, ela vai produzir fruto para a glória de Deus. Eles creram em Cristo e amaram os irmãos, como nos mostra no versículo 4 final. A igreja de Colossenses, ela manifestava a sua vida, na sua vida, as 3 virtudes que destacamos aqui no início. As 3 virtudes importantes do cristianismo: a fé, o amor, a esperança. E eles ali viviam dessa maneira. Algumas lições, amados, práticas para nós, quanto a isso tudo que nós ouvimos nesta noite. Primeiro, o Evangelho, ele é o poder de Deus para alcançar os pecadores. Não esqueçamos disso. O Evangelho que nós fomos alcançados é o poder de Deus para alcançar os pecadores, assim como fomos um dia alcançados. Como pecadores que somos, fomos alcançados por este Evangelho e tivemos a nossa vida transformada. Segunda lição que nós aprendemos aqui, que Cristo, ele é o centro do Evangelho genuíno. Se o Evangelho que estiver sendo anunciado, não importa por quem, se Cristo não for o centro desse Evangelho, não é o Evangelho genuíno. E aí você estará discernindo o que é genuíno ou não, se Cristo não for o centro deste Evangelho. Em terceiro lugar, a outra lição que nós aprendemos é para que as pessoas sejam salvas, elas precisam crer em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. E para que isso aconteça, eu preciso pregar, eu preciso ir, eu preciso evangelizar, eu preciso anunciar, eu tenho que proclamar as verdades deste Evangelho. Para que elas venham crer, elas precisam ouvir, para que venham a crer, e depois sejam discipuladas, e depois elas mesmas venham a produzir frutos. Em quarto lugar, como crentes em Cristo, é necessário continuarmos sendo instruídos pela palavra de Deus. Não importa se você tem 1 ano, 10 anos, 50 anos de Evangelho, você precisa continuar a pregar, você precisa continuar a ouvir e aprender da palavra. Nunca nós vamos saber tudo. Há muita gente que pensa que pelo fato de agora já ser crente, pelo fato de agora já ser batizado, pelo fato de agora já ir aos trabalhos, alguns trabalhos da igreja, já é suficiente. E por isso é que acontece o que tem acontecido em várias das igrejas, em várias denominações. Os estudos da igreja, os estudos bíblicos da igreja, é um grupo pequeno. Como se esses crentes de hoje não precisassem mais serem alimentados. Como se os crentes de hoje não necessitassem mais de aprender da palavra de Deus. Já sei tudo. Irmãos, quanto mais nós aprendemos, mais nós descobrimos que não sabemos de nada.
Teve um filósofo que disse isso, não foi? Quanto mais sei, nada sei. Não tem como. Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que não sei de nada. Por isso eu preciso entender, é necessário eu entender que eu necessito ser instruído na palavra de Deus. E por último, como crentes que vivem uma vida de fé, como crentes que vivem uma vida de amor, como crentes que vivem uma vida de esperança, devemos produzir frutos para a glória de Deus. Não fique pensando que quem tem que produzir frutos é o pastor. Também, como ovelha de Cristo, ele precisa produzir frutos. Não fique pensando que quem tem que produzir frutos são os oficiais. Também eles precisam produzir frutos, como ovelhas que são de Cristo Jesus. Mas lembre-se, você precisa produzir frutos. Você precisa viver este evangelho de maneira completa. Você precisa viver esse evangelho de maneira completa. E eu quero encerrar deixando algumas perguntas para a reflexão dos irmãos e também dos amigos. Primeiro, para os amigos: que tipo de evangelho você tem ouvido? Será que esse evangelho tem sido um evangelho centrado no Senhor Jesus? Será que é a verdade genuína que você tem escutado mesmo? Você acha que, como pecador, você acha que merece a graça de Deus? Você acha que merece o amor de Deus sobre você? Você acha que merece as misericórdias de Deus? Ou você tem compreendido que é um pecador e que precisa da graça de Deus para a sua vida? Você esteja refletindo quanto a isso. E você que já é crente, você tem pregado a Cristo e somente Cristo como centro do Evangelho? É essa a posição que você tem de estar anunciando o Evangelho? Ou você tem apresentado homens? Ou você tem apresentado doutrinas humanas? Ou você tem apresentado grupo denominacional? O que é que você tem apresentado? Você precisa apresentar Cristo unicamente como centro. É Ele. Você tem sido despertado para pregar esse evangelho aos pecadores perdidos? Você tem pregado o evangelho como um crente em Cristo Jesus? Um cristão de fé, um cristão de amor, um cristão de esperança? Se você tem fé em Cristo, você apresenta e crê no poder de Deus para a salvação destas pessoas. Se você tem amor, você demonstra pregando o evangelho por essas pessoas que carecem de Jesus. Se você tem esperança, você vai mostrar para elas que em Cristo há esperança para esta vida e para a eternidade. Então, amados, que Deus nos abençoe como igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos ilumine para estarmos compreendendo este evangelho que é poderoso, milagroso em nossas vidas, que foi manifestado quando nós cremos, quando nós ouvimos o evangelho, quando nós cremos nesse evangelho, quando nós somos discipulados por esse evangelho e quando nós frutificamos por esse evangelho. O poder transformador do evangelho, parte 2. Próximo domingo estaremos continuando quanto ao poder transformador do evangelho, parte 3, observando os versos de 9 a 12, na oração que Paulo faz pelos Colossenses.
Que Deus, pois, continue nos abençoando. Amém.